Gente, hoje à tarde eu participei da despedida, não sei, eu acho que eles nem estão aí, a Selma e o Carlos, não estão não. E eu participei da despedida da filha deles e do genro, e a Sara, o Thiago e a filhinha, que estão se mudando para a Alemanha, definitivamente, não é um passeio, estão de mudança, uma mudança radical. Tá certo que parece muita gente querendo sair do Brasil. Agora podia ir para um lugar um pouco mais comum para a gente, para os Estados Unidos, ou aqui para o Sul, mas para a Europa, para a Alemanha. E que, na verdade, para meu gosto particular, dá de 10-0 nos Estados Unidos. Mas a questão aqui não é para onde eles vão, é a coragem de ir. A coragem de romper tudo e cair fora. De dizer, preciso de uma nova oportunidade. E por ter cidadania alemã, lá eu tenho uma nova oportunidade. Por ter alguém para receber, lá eu tenho uma nova oportunidade. Coragem de mudar. Coragem de fazer um rompimento muito grande, radical. Ir com a família, o filho pequeno e deixar para trás pai, mãe, irmão e tudo que tem e construíram aqui. Eu acho muito estranho quando as pessoas insistem em marcar ponto numa coisa que não gostam a vida inteira. Eu acho estranho quando uma pessoa não tem coragem de mudar. Não tem coragem de dizer, basta, chega, acabou, não vou mais. Vou seguir outro caminho, não sei no que vai dar, mas uma coisa é certa, nesse que eu estou não é o que eu quero estar. São poucos os que têm essa coragem. É claro que tem aqueles que vivem mudando, né? Os inconstantes. Mudam tanto que não se firmam em nada. Isso não é coragem de mudar. Isso é instabilidade, é inconstância. E todos nós precisamos e devemos valorizar aquilo que é constante, ainda que simples, constante. Meu pai, a vida inteira, ele foi um marceneiro, e marceneiro é o que ele continua sendo, e por marceneiro é como nós o conhecemos, e como marceneiro, ganhando pouco, ele fez a vida dele simples, mas sempre equilibrada, constância. Se você for constante, você pode, de R$150 por mês, todos os meses, sagrado, investindo num investimento tradicional e seguro, como um tesouro direto, um deles, você realiza uma fortuna e se aposenta com 20 anos de contribuição que você mesmo fez. Constância. Mês a mês, a mixaria de R$150. Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, religiosamente. Em 20 anos, você aposenta com muito mais dinheiro que qualquer aposentadoria de governo possa dar. Mas a inconstância é tão grande que a gente tem pessoas que vivem gastando rios, mas não conseguem poupar 150. Na questão financeira, a constância é muito importante. A estabilidade, a continuidade. Mas há certas coisas da nossa vida que está na hora da gente dar um basta, né? Está na hora da gente parar e dizer, preciso mudar. Eu vejo com muito bons olhos e com muito respeito quem tem coragem dessas guinadas malucas. E que mete a cara. Eu gosto porque eu fiz isso mais de uma vez na minha vida. Eu fiz isso quando resolvi largar um emprego excelente para me dedicar ao estudo da teologia no seminário presbiteriano para me tornar pastor. Foi uma mudança radical. Tão radical que eu me vi em situação difícil logo em seguida, porque eu não tinha dinheiro, porque aconteceram alguns imprevistos. E esses imprevistos me prejudicaram. Foi uma decisão radical de abandonar uma coisa por uma outra, que era certa quanto à vocação, mas muito incerta quanto ao sustento. Mas aí surge um novo trabalho, e eu precisei abraçar aquele trabalho, Valdir.
E eu não queria trabalhar nele, porque era de madrugada. Eu ia entrar às 11 horas da noite, saía às 7 horas da manhã, para trabalhar na minha área. E eu iria fazer isso durante anos, talvez, e não era o que eu queria de jeito nenhum. 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, e trabalhar das 11 às 7. Não rolava. Levantei cedo, fui para o ponto de ônibus, 2 quilômetros andando até o ponto de ônibus. E lá vem os ônibus lotados de São Paulo. Recém-casado, aluguel para pagar, um monte de conta para pagar, seminário para pagar, a igreja não pagava meu seminário. E sem dinheiro tem que trabalhar, né, naquilo que aparece. Aí eu vou para o ponto igual para quem está indo para o matadouro. Vou trabalhar naquilo que eu não quero, naquilo que eu não gosto, num horário que eu odeio. Aí chega lá no ponto, quer saber de uma coisa? Eu não vou porcaria nenhuma. Liguei para a empresa, aqui, ó, o seguinte, não vou. Obrigado, desculpa, dei a vaga para outro. Eram 6h30 da manhã. Voltei para casa, a mulher assustou, né? Como assim? E aí, você não ia trabalhar? E outra, eu não era um cara inconstante. Preguiçoso? Nem a pau, jamais. Trabalhei desde os 12 anos. E nunca parei. Não ficava trocando de emprego nem de nada. Ela até assustou. Como é que pode? O que é que foi? Deu a louca agora? Eu falei, não, é o seguinte, eu não vou trabalhar num emprego que vai me escravizar. Eu sei o que eu quero. Eu só quero dinheiro para me sustentar, para eu pregar o evangelho. Então não precisa ser nesse emprego. Não precisa ser num lugar que eu não quero, num horário que eu não quero. Então é simples. Eu vou sair daqui de casa agora. E só volto com o emprego. Qual? Eu não sei. Orei, Senhor, abra-me uma porta, porque eu preciso de um emprego para sustentar minha casa. E fui andando até a Cidade Dutra. Quem conhece ali São Paulo, do São José até a Cidade Dutra, é uma caminhada boa, para que durante o caminho eu ia orando, porque estava muito cedo ainda. Tinha que esperar as lojas abrirem, as fábricas abrirem, e eu ia procurar emprego. E então eu fui caminhando e orando. Enquanto eu caminhava e orava, eu vi uma placa numa empresa escrito, precisa-se de vendedor. Aí eu parei assim, não é que eu acho que eu me dou um bom vendedor? Eu acho que eu vou tentar. Vou tentar ser vendedor. Fiquei ali na porta esperando abrir. Abriu e eu me tornei o vendedor daquela empresa. Vendi pra caramba. A 15 minutos da minha casa. Trabalhando de manhã até as 2 da tarde. À tarde livre para estudar e ir para o seminário à noite. Bom, eu saí da igreja presbiteriana depois de um tempo, outra decisão radical. Uma das decisões muito importantes na minha vida. Não foi fácil tomar essa decisão. Numa família toda presbiteriana, pai, mãe, irmãos, tios, tias, avós, onde o orgulho é ser pastor ou ser presbítero ou coisa do tipo. E foi uma decisão radical e muito importante. Vim para São Paulo, tinha convites de igrejas presbiterianas, mas não tinha dinheiro para me sustentar. E aí eu consegui um caminhão. Caio lembra disso, que eu tinha um caminhão, mas aquele caminhão tinha sido clonado, coisas de Brasil. E eu perdi o caminhão, mas eu tinha um bom nome. Então eu consegui financiamento para outros 2 caminhões. Que coisa maravilhosa. Ninguém conseguia financiamento naquela época, e eu consegui. 2 caminhões financiados, e eu iria colocá-los para trabalhar, já tudo certo. Sabe quando você está indo de novo para o matadouro? Lá vou eu assinar o contrato dos caminhões. Meu Deus do céu, vou assinar contrato de caminhão, vou virar empresário de logística. Que palhaçada, eu não quero esse negócio para mim nem a pau. Aí estou eu lá no escritório para assinar o contrato. Desligo o carro, ligo para a mulher, aqui, ó, não vou assinar contrato, coisa nenhuma. Como assim? Não, eu não vou assinar contrato, já estou resolvido, eu vou trabalhar pela internet, eu quero ficar livre para viajar pelo Brasil, eu quero pregar o evangelho, eu não quero ficar preso numa empresa de logística. Então eu não vou assinar esse contrato não, mas a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel. Não tem problema, Deus proverá o dinheiro do aluguel, mas que eu não vou fazer isso aqui, eu não vou. Para mim é uma decisão simples, eu não vou fazer aquilo que me mata. Eu não vou fazer aquilo que rouba a minha paz. Fico sem grana, mas fico em paz.
Passo aperto, mas passo com alegria. E não vou me escravizar a nada que vai me tirar isso. E foi o que eu fiz mesmo. Subi no escritório, cadê o contrato? Obrigado, gente, desculpa, não vou comprar o carro. Você é louco, cara? Ainda mais era o vendedor do carro, né? Não, cara, não vou comprar esse carro, esquece. Fui embora e foi quando eu comecei a trabalhar pela internet e lá se vão 9 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei no que diz respeito ao meu sustento. Tá bom. A minha pergunta hoje para você é a seguinte. Amanhã, segunda-feira, você vai bater o cartão de novo? Naquele mesmo lugar que você odeia? É mesmo? Você vai continuar fazendo aquela faculdade que você não quer fazer de jeito nenhum? Você vai amanhã e depois de amanhã e o ano de 2017 insistir naquilo que está te matando? Talvez só para agradar alguém? Talvez para não decepcionar outros? Ou talvez só por status, né? Afinal de contas, status. Você não vai fechar aquele seu negócio que está te matando? Só porque você não quer passar a vergonha de ter perdido um negócio? Dá um pontapé imediatamente naquilo que está te matando e joga fora, meu irmão. Agora tem que ter coragem para fazer isso. Só que não é disso que eu quero falar aqui. Eu quero falar de outra mudança. Até quando nós vamos insistir em manter coisas na nossa vida que nos matam? Não estou falando de emprego, não estou falando de negócios, não estou falando de decisões quanto ao que ser ou não ser, faculdade, profissão, não. Eu estou falando daquelas atitudes que nos matam, daqueles sentimentos, pensamentos, ideias, mente que nos destroem, aquele comportamento destrutivo, aquele relacionamento doentio. Eu estou me referindo à desonestidade, eu estou me referindo à mentira, eu estou me referindo a tudo aquilo que é ruim, a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é pecado, a tudo aquilo que destrói, a tudo aquilo que mata, que entristece, que quebra a vida da gente. Tem gente que parece ter prazer em viver dia após dia no atoleiro, constantemente no erro. Insiste no erro, não muda por nada. É um mau marido, mas continua sendo um mau marido. Insiste em ser aquele marido déspota, egoísta, orgulhoso, ou a mulher a mesma coisa. Insiste em ser uma mulher má, um filho mau, um pai mau, um patrão mau, um empregado mau. Insiste no erro, por quê? Mente e continua mentindo, e mente de novo, e mente mais uma vez, e mente mais uma vez. Vive nas putarias da vida, traindo, sempre traindo, mas não deixa de trair. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos ter coragem de dizer basta? A gente não precisa ser assim. Nós não precisamos ser tão medíocres, nenhum de nós. Nós não precisamos viver escravizado aos nossos erros, aos nossos hábitos destrutivos. Nós não precisamos viver escravizados ao pecado que habita em nós. Sim, somos todos pecadores, mas isso não significa que devemos alimentar em nossa existência práticas pecaminosas, constantemente destruindo a nossa vida e aos demais à nossa volta. Tá bom. Mas quantos aqui vão fazer isso? Largar emprego é muito fácil. Deixar de assinar um contrato de caminhão, isso é moleza. Isso aí eu faço de olho fechado, não estou nem aí. E se tiver que mudar de novo, mudo de novo. Mas há outro departamento muito mais sério. E que não depende de você largar emprego nenhum, provavelmente. Depende tão somente de você olhar à sua volta e dizer, espera aí, está errado. Eu preciso mudar. Jesus falou sobre isso, logo no início do ministério dele. Quando ele começou, olha só o que ele diz. Conforme Marcos, capítulo 1, logo após o batismo de Jesus e sua tentação, diz Marcos 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele.
O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus começa o seu ministério com um imperativo: arrependam-se. Arrependimento é mudança, metanoia, transformação, mudança de mente, abrir-se para a transformação. Arrependam-se, disse Jesus. O segundo imperativo: creiam nas boas novas, no Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Creiam no Evangelho, disse Jesus. E logo em seguida, ele chama homens para o seguirem. Sigam-me. Temos aqui 3 imperativos: arrependam-se, creiam e sigam-me. Eu quero começar pelo último, vindo até o primeiro. Vamos começar pelo siga-me, depois pelo creiam, e depois então nós vamos chegar no arrependam-se. Mudem, transformem-se, abram-se para a transformação. Sigam-me, disse Jesus. Somente seguindo a Jesus é que nós vamos entender que arrependimento é esse, do qual ele está dizendo: arrependam-se. Somente seguindo a Jesus é que nós vamos poder compreender, perceber, ver qual é o arrependimento para o qual ele nos chama. Arrepender-se de quê, para quê, por quê, qual é toda a dinâmica desse arrependimento. Porque se nós começarmos a pensar em arrependimento, corremos o risco de falarmos de arrependimento de acordo com a nossa mente, de acordo com aquilo que a gente entende, com aquilo que a gente avalia como sendo certo ou sendo errado, especialmente quando pensamos em arrependimento apenas em termos do deixar de fazer o que é errado. Aí temos um problema, porque o que é errado para você não é errado para mim. E algumas pessoas estão tão diariamente no erro, que aquele erro já não lhes é mais erro. Elas já conseguiram transformar aquele erro, introduzindo-a na sua mente, na sua existência diária, que todas as manobras para manter o erro é simplesmente uma coisa comum. E o erro não é erro. Traição não é traição. Mentira não é mentira. Fazer mal a alguém não é mal algum. Deixar de amar não é necessariamente mal, porque para algumas pessoas, elas estão com a sua mente tão cauterizadas, elas estão com a sua mente tão preparadas para aquilo que costumeira, diariamente estão fazendo, que elas nem sequer percebem o que estão fazendo de errado. Então, se queremos começar um caminho de transformação na nossa vida, de mudança radical na nossa existência, precisamos aceitar o desafio, o convite de Jesus: sigam-me. Ele chamou Pedro, Tiago, João, e eles o seguiram. Eles deixaram as suas redes e o seguiram. O chamado para nós é para que nós passemos a seguir a Jesus. Não é seguir um grupo, não é seguir uma igreja, não é seguir um líder, é seguir Jesus. E seguir a Jesus implica em ver como ele age, ver como ele vive, observar como ele reage às coisas da vida, às circunstâncias e às pessoas. Seguir a Jesus é olhar de perto aquilo que ele ensina. Então, nós estamos falando de expor a nossa vida a uma transformação que provém do exemplo de Jesus.
Aliás, o nosso chamado não é exatamente para sermos a imagem de Jesus? O nosso chamado não é para sermos transformados à imagem de Cristo? Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, ele é a nossa vida. Portanto, uma vez que nós todos, como seguidores, discípulos de Jesus, somos convidados a vivermos tal qual Jesus vivia, é na vida dele, é no exemplo dele, é no ensino dele e na maneira como ele se relacionava com as pessoas que nós vamos nos basear. Aí então, não sobrevivem os meus esquemas mentais, não sobrevivem as ideias das religiões sobre o que é certo ou o que é errado. Não sobrevivem as filosofias e todas as demais ideias, pensamentos a respeito de quem eu deva ser, como eu deva viver. Porque eu troco tudo isso pelo modelo do exemplo da vida de Jesus. Sigam-me, aprendam de mim. Aliás, o próprio Jesus diz isso, aprendam de mim. Em outro momento ele diz, assim como eu fiz, façam. Eu dei o exemplo para vocês, para que vocês vão e façam com os outros o mesmo que eu fiz com vocês. É isso que Jesus falou. E é isso que nós devemos fazer. Então, se nós olhamos para Jesus, nós vamos descobrir do que é que ele está falando, que eu preciso moldar a minha vida conforme aquilo. A essência é o amor. Amem-se, amem o inimigo, amem todas as pessoas. Se vocês amarem, vocês serão os meus discípulos. Se vocês amarem, aí vocês saberão o que é vida. E junto com esse mandamento do amor, tantas outras instruções Jesus nos dá sobre a vida. E os mandamentos de Jesus não são penosos. Os mandamentos de Jesus são vida para nós, todos eles. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O interessante é que nós queremos esse resultado final, a vida em abundância, mas não estamos dispostos a segui-lo pelo caminho. Não estamos dispostos a tomar a cruz e segui-lo. Não estamos dispostos a renunciar, como ele mesmo chama, ao nosso eu. A renunciarmos a essa parafernália que nos envolve, como uma identidade que na verdade é falsa do nosso eu. Abandonarmos o nosso ego e seguirmos a ele. Esse é o nosso chamado. Mas a segunda coisa, de trás para frente, é creiam. Creiam nessas boas novas. Você crê? Bom, o diabo também crê. Então, deixe-me fazer uma pergunta diferente. Você crê diferentemente do diabo? Aí você já não sabe, né? Creiam no Evangelho. Dê razão ao Evangelho. Jesus diz ao cego, ao paralítico, para curá-los, ao paralítico ele diz, levanta e anda. Ele creu e levantou. 38 anos numa cama. Levanta-te. E ele podia dizer, está de brincadeira comigo? Tem 38 anos que eu estou nessa cama aqui. Está a fim de gozar da minha cara só para eu não levantar daqui e tu rir de mim? Levanta. Ele creu e levantou. E a um outro, Jesus disse, vá, que o teu filho vive, filho de Jairo.
Jairo creu e partiu. Ele tinha vindo de longe para buscar Jesus. Aí Jesus diz, vá, que o teu filho vive. Ele podia dizer, não, peraí, eu vim de longe. Tu vai fazer eu voltar mesmo de novo sem ti? Não, não faça isso não, eu não vou. Eu só vou se for. E se eu chego lá e ele não está curado? Não, não. Ele creu e foi. Você crê? Obedeça. Você dá razão a Jesus? Siga as palavras dele. Você quer saber se realmente o bem da obediência àquele ensino realiza de fato aquele bem? Obedeça. Aí você vai saber que é verdade. É invertido, não é? Saiba que é verdade. E então, concluindo que é verdade, obedeça. Não. Obedeça. Aí você saberá que é verdade. Aí você vai experimentar que é verdade. Aí você vai ver que é verdade. Ou você dá o pulo de fé, ou nada, meu irmão. Aliás, não nada, né? Não dá o pulo na água, não nada. Não, esquece. Então, até perdi o fio da meada. Mas a questão, gente, é que dizer que crê, qualquer um diz. Mas o que crê é aquele que acolhe no coração aquilo no que creu. E passa a pautar a sua vida de acordo com aquilo que diz ter crido. Se ele diz vai, você até não entende, mas vai. Se ele diz levanta, você pode até achar, não, está brincando com a minha cara, mas você levanta. Ele diz, perdoa 7 vezes num dia só a mesma pessoa. Aí você fala, não é brincadeira. Esse cara está de gozação com a minha cara. Eu vou ter que perdoar a Mariazinha 7 vezes. Putz, não dá para ser só uma não. 7, ela vai tripudiar em cima de mim. Ela vai brincar com a minha cara. Porque se eu perdoar 7 vezes, ela vai dizer, tá aí um babaca que eu vou continuar fazendo mal a ele, porque ele perdoa 7 vezes. Não, o que crê não faz essa pergunta, não considera essas coisas, porque o mestre disse, perdoe 7, e ele perdoa 7. Ele apenas creu. Ele creu que esse é o caminho da vida. Ele creu que esse é o caminho da felicidade. Ele creu que esse é o caminho da sua salvação. Então ele obedece. Ele ouve, ele crê e ele pratica. E ele pratica. Porque uma vez que ele creu, a semente do evangelho é plantada no coração dele. E o fruto que essa semente dá é o fruto do evangelho. Creiam nas boas novas. As boas novas do amor, da graça, do perdão, da compaixão, da mudança de vida, da transformação. Creiam. Quando vocês creem, o Espírito habita em você. Eu e o meu Pai viremos e habitaremos em você. É como uma semente que foi plantada no seu coração. E ela cresce. É como um fermento que foi jogada numa massa. E leveda toda a massa, disse Jesus. É o Evangelho plantado em nosso coração. E o fruto do Evangelho vai produzir Evangelho. O fruto do Evangelho vai produzir amor. E aí quando você menos perceber, por ter crido e dado razão a Deus, dado razão a Jesus, de repente você vai dizer, mas não é que eu estou perdoando 70 vezes 7, meu amigo, quem é que diria que eu faria uma coisa dessa? E você vai dizer, muito obrigado Jesus, porque você sabe que não é por tua força, mas pela força do Espírito que habita em você. O poder não está em nós. O poder está no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus. O poder não está na sua capacidade de crer. O poder não está na sua capacidade de obedecer. O poder está na semente do Evangelho, que plantada no seu coração de forma sobrenatural, invisível, inexplicável, produz uma nova vida conforme o Evangelho. Isso é que Jesus está nos mostrando aqui.
E esse é o caminho da mudança. Agora, nós cremos de fato? Nós cremos que realmente o Evangelho transforma a nossa existência e pode mudar completamente as nossas relações? Marido, mulher, pai, filho, irmãos, patrão, empregado, as nossas relações com a gente mesmo. Nós cremos nisso e vivemos de acordo com isso que cremos? Diante do seguir a Jesus e diante do crer, agora a gente não precisa nem mais falar sobre o que significa arrependei-vos. Porque eu espero que você já tenha entendido. Essa transformação, essa mudança radical de coração, essa mudança radical de caminho, de estar indo nessa direção e mudar completamente. Esse chamado de Jesus é: abram-se para aquilo que o Evangelho veio fazer. Abram-se diariamente para a produção do Evangelho no coração de vocês, pela fé nessa boa nova que eu vim trazer, e olhem para mim, sigam-me, que vocês saberão o que é. Não estamos falando de teologia aqui de arrependimento. Não estamos falando aqui de nenhuma ordem de salvação, que primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, depois acontece aquilo outro, que a teologia tanto faz, a ordo salutis, ordem da salvação. Não, nós estamos falando aqui de vida. Estamos falando de regeneração, de arrependimento, que acontece todo dia para aquele que abre o coração para a mudança, para a transformação que o Evangelho produz na vida daquele que crê e segue. E isso vai acontecer, bastando que você e eu apenas estejamos com o nosso coração aberto e com o terreno preparado para receber a boa semente do Evangelho, que vai produzir frutos de vida. E eu concluo voltando à minha pergunta inicial. Por que é que nós insistimos em permanecer nos nossos erros, se nós temos aberto à nossa frente um caminho de mudança? Por que é que a gente não tem coragem de provar, de experimentar o quanto o Evangelho é libertador, o quanto o Evangelho é bom, o quanto ele faz bem, o quanto andar no Evangelho é a melhor decisão que qualquer um de nós pode tomar? Eu espero, meus irmãos, que nessa noite cada um de nós exponha a vida, e a sua vida, essa bem próxima, essa das suas decisões dessa semana, desses caminhos que você está seguindo. Exponha isso ao Evangelho, diante do ensino de Jesus. Tenha coragem de encarar os caminhos tortuosos que você por acaso esteja andando neles. Porque seguir a Jesus é ir com Ele no caminho. Só que às vezes nós entramos por tantos caminhos tortuosos, que tratar de andar na vereda, no caminho da retidão, no caminho do amor, no caminho da bondade, no caminho do Evangelho, implica em ter que cruzar os nossos caminhos, implica em termos que rever os nossos caminhos. E eu espero que nenhum de nós tenha feito caminhos tão complicados e tão tortuosos na vida, que tratá-los signifique muita dor, signifique um emaranhado que tem que ser desfeito, que talvez nem seja possível, e que a única opção é saber que há perdão para todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende. A graça suficiente, não importa quanto de caminho errado você e eu tenhamos feito.
e que nós podemos seguir em paz, ainda que tenhamos que viver com as consequências, com os resultados das decisões anteriores que tomamos. Mas iremos em paz, porque se cremos, o Evangelho habita nosso coração. Se cremos, a paz de Cristo habita o nosso coração. Então nós não precisamos continuar carregando fardos. Não precisamos. Porque eu sei bem que talvez algumas pessoas aqui estejam carregando fardos tão pesados e olhando para a sua própria vida diz, você está dizendo tudo isso porque você não sabe como é a minha vida. Você não sabe o quanto de erro eu já cometi que não tem volta. Tem volta sim. Tem volta para todo mundo. Arrependam-se, disse Jesus. Mudem de caminho. Mudem de atitude. Mudem de vida. Abram-se para a transformação. Façam isso crendo naquilo que eu prego, naquilo que eu sou, naquilo que eu vivo, naquilo que eu ensino. Sigam-me. E então vocês vão experimentar como de fato não só é possível mudar, como é possível que tudo seja feito completamente novo. Ainda que a gente tenha que guardar dores pelo caminho, pelas coisas que já realizamos antes. O importante é que a gente não perca essas oportunidades que Deus dá a cada um de nós para tomarmos decisões acertadas, de rompermos com aquilo que nos mata. Eu não sei, meu irmão, quais são as decisões profissionais, de negócios e outras que têm a ver com o desenvolvimento da tua vida que você precisa tomar. Se você tem que tomar uma decisão radical de largar o emprego, de seguir o seu sonho, se você tem que fechar um negócio, se você tem que abrir um outro negócio, se você tem que sair do seu emprego, se você tem que ter a coragem de se demitir para seguir outra coisa. Eu não sei disso o que você tem que fazer e é possível que muitos aqui tenham decisões que gostariam de tomar, mas muita coisa aprende. Mas isso é só um detalhe. Que ainda que você tenha coragem de tomar tais decisões, se você não tomar as decisões mais importantes que tem a ver com seu ser, que tem a ver com seu interior, que tem a ver com as suas relações, com quem está à sua volta, aquelas pessoas com quem você convive, meu irmão, se a sua vida não for transformada pelo poder do Evangelho de Jesus, o resto tudo é porcaria. Mas se andamos com Jesus, a gente segue em paz. Ainda que tenham caminhos que a vida nos coloca, e que talvez não é o caminho que eu melhor queria, mas eu estou em paz porque eu estou com aquele que derrama a sua paz sobre mim. E como disse o apóstolo Paulo para Filemon, seja um bom escravo, mas se tiver a oportunidade de se libertar, liberte-se. É o que eu lhe digo sobre essas questões. Liberte-se se você tiver a chance de se libertar, mas acima de tudo, torne-se escravo de Cristo, porque como escravo de Cristo não haverá escravidão neste mundo que te roubará a paz. Que Ele nos abençoe. Amém.